Vamos falar então de descobrimento do Brasil. Primeiramente, a gente já começa evitando esse termo descobrimento do Brasil, que é algo que eu aprendi quando estava lá no ensino fundamental, mas a historiografia já provou que, na verdade, não ocorreu um descobrimento, e sim que os portugueses vieram até o nosso território fazer uma espécie de confirmação de que essas terras já existiam. Mas eu vou voltar no assunto. Vamos primeiro conversar um pouquinho, tentar entender aquela ideia que é também há muito tempo transmitida para nós, que é o descobrimento do Brasil de uma forma mais direta. Os caras vieram para cá e descobriram o Brasil. Muito bem, mas por que é que eles vieram para cá? O que os trouxe para cá? Como é que o Cabral e a sua frota eles acabaram no litoral brasileiro? Vamos voltar um pouquinho então, tentar entender o contexto de um período da história que se chama de final da Idade Média e início da Idade Moderna. Bem, a Europa, durante um bom tempo, a Europa nunca utilizou o Oceano Atlântico para navegação. A principal rota marítima até as chamadas Índias Orientais, o Oriente, porque a Europa praticamente não, durante a Idade Média, fabricava muito pouca coisa, então ela dependia do mercado do Oriente. Cereal, pimenta, açúcar, ouro, cravo, canela, as chamadas especiarias. E eles usavam, como eu havia dito anteriormente, o mar Mediterrâneo. Poxa, professor, mas por que eles não usavam o Oceano Atlântico? Bem, primeiro, porque não precisava. Segundo, porque existia uma série de lendas, existiam crenças de que o Oceano Atlântico ele era habitado por monstros. Até tem aí estou colocando para vocês aí um slide com algumas figuras. Tinha de tudo: lobisomem, mula sem cabeça, vampiro, tudo que tu imagina. E, dando a sequência, o que é que vai acontecer? As duas principais cidades do Oriente, as principais fornecedoras de matéria-prima, de especiarias, era a capital do Império Romano do Oriente, a chamada de Constantinopla, e a cidade de Jerusalém, que inclusive já tinha dado um arranca-rabo com os turcos, porque os turcos atacaram Jerusalém, e isso deu então a origem ao chamado processo das cruzadas, que é um outro assunto que ocorreu anteriormente, mas a gente faz uma videoaula contando para você sobre as cruzadas, que também é bem interessante. Quando os turcos invadem Constantinopla, depois de vários cercos, os caras brigaram durante muito tempo, quando eles tomam definitivamente a cidade de Constantinopla em 1453, vai ocorrer duas coisas. Os historiadores então vão considerar a tomada de Constantinopla a passagem ou o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Quando os turcos tomam então Constantinopla, eles começam a dificultar o acesso até as especiarias, o acesso até o Oriente. E isso, na verdade, estava trazendo um prejuízo econômico enorme para os europeus. Para resolver essa situação, eles resolveram então colocar em prática um plano, uma ideia que já há muito tempo eles tinham em mente, que era chegar às Índias através do Oceano Atlântico. Os portugueses e espanhóis foram os caras chamados de precursores, os caras que vão dar esse primeiro passo. Estou colocando aí para vocês um mapa para que vocês possam entender, porque os portugueses eles
fizeram o que se chama de contorno do périplo africano. Eles fizeram o contorno da África para chegar até a região das Índias. Alguns detalhes importantes. Primeiro, se vocês observarem no mapa, vocês estão vendo que os caras não largaram fincado correndo e fizeram essa volta toda de uma vez só. Não, eles demoraram um ano para conseguir, porque eles iam um pouquinho e voltavam, iam e voltavam. A coisa foi feita bem na manha. E o grande feito, na verdade, o que deu assim o grande momento das chamadas navegações portuguesas foi justamente quando eles conseguiram contornar o chamado Cabo das Tormentas. O Bartolomeu Dias, que é o cara que comandava a frota, o Cabo das Tormentas era um local de muita tempestade, de encontro de oceanos, e ali a coisa realmente era bem difícil. Quando os portugueses conseguiram contornar o Cabo das Tormentas, o rei de Portugal, então, inclusive trocou o nome, passou a chamar de Cabo da Boa Esperança, que a partir dali os caras largaram fincado para o Oriente e ali eles abriram uma nova rota comercial. Os espanhóis, com o cara muito conhecido de vocês, que é o Cristóvão Colombo, o Colombo tinha um projeto de chegar até as Índias Orientais fazendo um outro caminho, indo a oeste na direção do Oceano Atlântico. Ele tinha esse projeto, ofereceu esse projeto para os portugueses, e o rei de Portugal achou aquilo ali uma loucura, que era muito dinheiro a ser gasto, e ele dispensou o Cristóvão Colombo, que ofereceu então o projeto para a rainha Isabel de Castela. Ela abraçou a bronca e o Colombo então navegou a oeste. Demorou muito mais tempo do que o previsto, porque o cálculo que ele havia feito, o cálculo deu uma circunnavegação. O que é isso? É atingir o Oriente dando a volta no globo. Ele calcula errado o tempo da viagem e ele chega na América achando que chegou nas Índias Orientais. E o detalhe, ele vai morrer achando que chegou nas Índias Orientais. Tanto é que ele dá o nome de índios para os habitantes, perdão, porque ele achava que tinha chegado nas Índias Orientais. E o nome América depois vem em homenagem ao Américo Vespúcio, que é o cara que vai consolidar essa conquista, na verdade, essa permanência dos espanhóis na América. E o Colombo, a descoberta dele, a chegada dele na América foi antes que os portugueses. O Colombo, então, quando ele está retornando à Espanha, eu não sei se por deboche, qual é a ideia dele, ele dá uma passadinha em Portugal para fazer um concerto de uma caravela. E lá ele dá a notícia de que ele encontrou novas terras. Os portugueses, então, não, só um pouquinho, isso aí não está certo. Porque se ele descobriu terras para aquele lado lá, parte é nossa. Nós também temos direito, porque nós também estamos navegando. E começaram a discutir e brigar até que eles chegaram num acordo através de um tratado, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, onde a Espanha fica com parte da América e Portugal fica com a outra parte, que inclusive vem até a parte da África e vai até a China. Porque não sei se vocês sabem, as navegações portuguesas, elas avançaram tanto que os caras chegaram até a região da China. Feito esse acordo, o Tratado de Tordesilhas, inclusive os portugueses não haviam nem chegado no Brasil ainda. Numa dessas, o Cabral, com a sua frota, ele sai para ir até as Índias Orientais. E junto na viagem, ele coloca, então, não, vamos navegar um pouquinho mais a oeste e vamos fazer definitivamente, de uma vez por todas, se tem essas terras. E foi o que ele fez. Chegou aqui, navegou a oeste,
fez a confirmação do território, foi lá, rezou a primeira missa, bateu um papo com os índios e seguiu viagem até as Índias Orientais. E o Brasil, como ele não era um fornecedor de matéria-prima, nós não tínhamos açúcar, café, especiaria, era só índio, mato e onça. O que aconteceu? Os portugueses simplesmente nos deixaram abandonados durante 30 anos, porque para eles era mais negócio tu ires até as Índias Orientais e lá sim, lá estava a mercadoria que rendia, que tinha um valor econômico. Os portugueses então voltam 30 anos depois, somente quando eles perdem as suas colônias no Oriente, e o Brasil está sendo invadido por ingleses, franceses e holandeses. E o Brasil então se torna o último recurso em termos de exploração por parte dos portugueses. Ok? A parte da colonização do Brasil, que seria a sequência, nós então daremos num próximo encontro. Foi um privilégio, uma satisfação grande estar aqui com vocês. Um grande abraço e aguardem a próxima videoaula. E um detalhe importante. Entra no canal do YouTube, deixa o seu comentário, gostou, não gostou, beijinho, abracinho, coração. Não esqueçam, pandemia, fique em casa, faça as tarefas, que dentro em breve estaremos nos encontrando presencialmente. Grande abraço.